Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo de número 20. Nós vamos ler uns 3 ou 4 versículos. Nós estamos com um tema aqui, igreja, que se diz assim: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procede a saída da vida. Amém? Então agora podemos todos encontrar Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo de número 20, Jesus que dizia assim, e dizia, quer dizer, o Senhor Jesus, o que sai da boca, o que sai do homem, isto é que contamina o homem, porque do interior do coração do homem sai os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. A igreja pode se assentar. Igreja, Deus estava Espírito Santo me falando sobre isso. Às vezes na nossa vida, nós preocupa com tantas coisas, não é verdade? E Deus, o Espírito Santo, Ele me falou dessa maneira. Por que você está ocioso com as coisas deste mundo? Entendeu? Por quê? Por quê? Isso breve vai passar. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Então Deus começou a falar comigo. Falou assim: guarda em primeiro lugar o teu coração, porque ele é que procede a saída da vida. Aí o que eu fiquei pensando o seguinte: a gente faz seguro de tantas coisas na nossa vida, não é verdade? Não estou dizendo que é errado, que está errado. A pessoa compra um carro novo, a pessoa tem um seguro dele, a pessoa compra uma casa, um seguro contra incêndio. Não é isso que eu quero dizer. Joia, às vezes tem pessoa que deposita joia na Caixa Econômica, então paga um seguro daquela, só para guardar aquela joia. E o coração? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, Provérbio 4, 23. O que é dele é que procede a saída da vida. Mas quando nós lemos aqui o que o apóstolo Marcos ele deixou escrito, nós podemos ver na nossa vida o seguinte: esse guardar o nosso coração é aquilo que nós vamos falar, está entendendo? Então nós temos que guardar. Nós temos que guardar daquilo que nós vamos falar com o nosso irmão, falar com qualquer pessoa. Porque às vezes nós falamos antes de pensar. Nós falamos para depois nós pensar. Aí já é tarde. Aí às vezes uma palavra que nós falamos para a pessoa já formou dentro dele, está entendendo? Já formou dentro dele uma cicatriz que dificilmente cura. Dificilmente cura. Então aqui Jesus está falando que para nós ter cuidado, que não é o que entra na boca que contamina o homem, é o que sai da boca. É o que sai da nossa boca que contamina o homem. Então o Provérbio 4, 23 de Provérbio, ele ensina o quê? Ele ensina que nós temos que guardar o nosso coração de tudo isso aqui que nós lemos aqui,
Quantas coisas, nada menos, quais 10 males que nos causam, se nós não guardar o nosso coração. Ah, mas por que o coração? Porque dele procede a saída da vida. É dele, a nossa boca fala o quê? O amado vai pôr para nós em Romanos, capítulo 10, versículo de número 8, para nós tirar uma confirmação nisso aqui. Diz assim, ó: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e aonde? No teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O 10, fazendo favor, 10, diz assim: visto que com o coração se crê para quê? Para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Por isso que é necessário, tudo que nós temos que falar tem que estar de acordo com o que nós lemos aqui. Porque senão, nós vamos parar, vamos encher o nosso coração disso aqui, ó, de rancor, de ódio, de tantas coisas. E aí, irmãos, aí o que acontece é o seguinte: Deus não quer um coração dividido. Amém? Deus, Ele quer de nós, Deus não aceita duplicidade. Deus, Ele quer de nós um coração somente para a morada dEle. Não estou dizendo que a gente não pode amar um filho, né? Cada pessoa com amor devido, entendeu? A esposa, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que nós temos o nosso coração para Deus, para a palavra de Deus. Porque quando nós for pronunciar as coisas, irmãos, da nossa boca, está de acordo com o nosso coração. Está dando para a igreja entender? Está de acordo com a nossa... E Deus vai agradar disso. Às vezes, por que isso? Porque isso nós temos vários versículos sobre isso. Provérbio 18, 21, o 20 e 21. Nós vamos ver aqui. O que está escrito? Do fruto da boca de cada um, vai prestando atenção, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Agora o 21, a morte e a vida estão no poder de quê? Da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Então a morte e a vida estão no poder daquilo que nós falamos. Nós podemos dar vida à pessoa, levantar a pessoa caída, dar vida a ele com a palavra de Deus. Mas nós podemos também matar ele, derrubar ele. Eu vou dizer para a igreja que uma vez, e há muitos anos aí atrás, muitos anos atrás, tinha uma pessoa tocando assim, um instrumento, um violão na igreja. Aí uma outra irmã ela foi louvar, entendeu? Aí depois aquele irmão falou assim: a irmã canta mal. A irmã canta mal demais, entendeu? Olha, o que eu pensei na hora? Deus não quer celebridade não, irmãos. Às vezes acha que a pessoa canta tão bem, mas às vezes para Deus está olhando o coração da pessoa. Aí aquela irmã nunca mais ela louvou na igreja. Eu tinha acho que uns 5 anos, 10 anos convertido. Aí eu aprendi muito com aquilo, igreja. As pessoas, nós temos que pôr as pessoas para cima. Eu vou falar com a igreja, eu vou falar com vocês que estão aqui. É uma pena, viu? Não está cheio aqui. Que eu ia fazer um agradecimento a cada pessoa que está aqui, pastor Moisés.
Porque se eu estou aqui, é porque a igreja, os irmãos, os pastores sempre me respeitaram. Os pastores sempre me ajudaram nessa parte aí. E isso alicerçou a minha fé, isso me ajudou eu crescer por causa disso. Então a gente nunca desfaz, porque a morte, a vida está no poder da língua. A gente pode dar vida, mas pode matar a pessoa. Então por isso que o coração nosso tem que estar cheio de quê? Da palavra de Deus. Está dando para entender, igreja? Da palavra de Deus. Já falei aqui, seguros que às vezes a gente faz, né, não é verdade? E Provérbio 23, 26, o que Deus pede de nós? Deus não está pedindo dinheiro, Deus não está pedindo uma outra coisa, Ele está pedindo o nosso coração. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observam os meus caminhos. Deus não está pedindo nada demais, não. Ele está pedindo o nosso coração. Porque quando Samuel foi ungir Davi, que passaram Eliabe, passaram Samar, passou aqueles rapazes bonitão, elegante. Deus falou com Samuel, falou assim: Samuel, eu não vejo como vê o homem, não. O homem olha a aparência, mas Deus sonda o coração. Deus está olhando, é o coração, é isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós damos o coração dEle, para ele habitar, para ele fazer morada. Igual o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Mas a pessoa, irmão, hoje mesmo, até no meio evangélico, as pessoas estão cansadas. A pessoa, por que eles estão cansados? Porque eles não estão habitando. Eles estão visitando. Visitar é uma coisa, habitar é outra coisa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele descansa. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, meu jugo é suave, e encontrarei descanso para vossas almas. Aonde que nós temos errado na nossa vida? Precisamos, está chegando o fim do ano, já estamos no último mês do ano. Vem 2026, nós fazemos uma reflexão na nossa vida. O que o irmão Antônio tem feito? Será que tem agradado a Deus? Será que é da vontade de Deus? Nós temos que pensar muito nisso. Coração vazio, igreja, coração vazio ou dividido, é um problema sério, igreja. Ele está sujeito a qualquer coisa, irmãos. Ele está sujeito a tentar enganar a si próprio. Porque Deus não aceita. Josué, quando ele reuniu o povo, falou assim: se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se é Baal, siga, mas não cochila dentro dos pensamentos. Aí ele disse: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Deus não quer divisão. Hoje é profundo, igreja, é profundo que o Espírito Santo está falando conosco hoje. Vem me incomodando esse tipo de coisas. Jesus é o maior bem que nós temos nessa terra. É o maior, aliás, não é o maior bem, não, é o único bem. É o único bem, porque o resto tudo vai cair. Guarda-roupa, cheio de roupa, vai ficar cheio de sapato, cheio de tudo, vai ficar. Nós só vamos com uma roupa. Senão o caixão não vai caber a gente, que a gente vai engordar muito com aquele monte de roupa. Então a gente só vai com a roupa. Então vai ficar tudo aí. É o único bem que nós temos nessa terra. E nós vamos ver aqui um exemplo, irmão, de um rei, que o coração dele, irmão, não era inteiro, era dividido. Jesus disse: não pode servir a Deus e a Mamon.
Não pode servir a Deus e servir ao dinheiro. O dinheiro, ele é nosso servo. Ele é nosso servo. Ele tem que ser nosso servo. Não nós servir ele, não nós ficar agitado na face da terra para ganhar ele, não, irmãos. Nós precisamos sim do nosso sustento, isso Deus provê para nós vestir, para nós cuidar da saúde, para nós alimentar. Então, 2 Crônica 25:1, nós vamos ver o que aconteceu com esse rei. Chama-se rei Amazias. Ele não foi ruim rei, ele não foi. Ninguém pode considerar que foi um rei ruim, que ele não foi. Ele não foi. Mas diz assim, era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Bastante tempo, né? 29 anos. E era o nome da sua mãe, Joadã, de Jerusalém. E fez, presta atenção aí o que nós estamos aí, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com coração, não com interesse de coração. Aí o que aconteceu depois disso? O coração dele não tinha interesse de coração. Sucedeu que, sendo o reino já confirmado, matou, que coisa, irmão, matou a seus servos que mataram o rei seu pai. Vamos ficar só por ali. Está vendo, irmão? Um abismo chama outro abismo. Não podemos deixar, irmão, legalidade para o inimigo brecha. Sujeitar a Deus, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Não podemos deixar que o inimigo encontre brecha no nosso coração. Por isso, igual nós lemos em Romanos 10, 8, 9 e 10. Nós temos que encher, a nossa boca tem que falar de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver de acordo, o nosso coração não está inteiro. E se não tiver inteiro, corre um risco muito grande do inimigo encontrar uma legalidade e destruir, matar. Ele entra para fazer isso na nossa vida. Então nós vemos aqui o resultado. Ele teve boa intenção? Teve boa intenção, mas nem todas as coisas que a gente faz com boa intenção, irmão, é agradável a Deus. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, se não faz na memória, já li muito, mas me parece que é 11:29. Quer ver? Só para nós tirar aqui um apoio nesse versículo. Às vezes o que a gente faz é certo, o pensamento é bom, é participar da Santa Ceia, não é? Coisa maravilhosa participar da Santa Ceia, é maravilhoso. Mas às vezes a maneira que nós estamos participando dela é que é errado. Porque o que come e bebe, esse é o 29, me parece então que... vamos ler assim. Porque o que come e bebe, é isso aqui mesmo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está vendo? É correto. Mas se for indignamente, ele está condenando a si próprio. É igual esse rei Amazias. Ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas ele não tinha o coração inteiro. Aí o inimigo entrou. O inimigo encontrou o quê? Brecha entrou. E o que ele fez? O que ele fez? Matou o servo, que era servo do pai dele. Na lei de Moisés, ele não podia fazer isso. O sírio não podia morrer pelo pai, e nem o pai pelo sírio. Ele fez isso de uma maneira errada. Era pai dele que ele matou, era.
Mas por que ele fez isso? Porque o coração dele não estava inteiro. Tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Guardando o nosso coração espiritualmente e também materialmente, não comemos aquilo que o médico diz, que nós estamos até conversando, né, irmão Paulo, sobre isso, né? Você tem que parar de comer coisa gordurosa, aí eu vou como. Quando pensa que não, azeite entope tudo. Aí, quando pensa que não, o AVC está chegando. E também nas coisas de comer, não só espiritual, mas também como comida também na nossa vida. Amém? Está dando para a igreja entender? Irmão, a gripe me deixou com a garganta mais seca ainda. Não? Ô, gripe, parece Covid, Deus me perdoe. Deus quer me perdoar, mas parece Covid, sabe como é que é? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, igreja? Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 3. Nós podemos até começar 5:1. Diz assim, vai prestando atenção, igreja, vai prestando atenção. O que aconteceu com este homem? Diz assim, mais um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. É normal vender, cada um vende, pode vender, eu posso vender minha casa, você pode vender a sua. Eu não vejo aí nada demais, não foi nada demais vender a propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Quer dizer, eles combinaram com o outro. Eu vendi por tanto, você vai falar que eu também vendi por tanto? Não. O homem tem concordância com a mulher e a mulher com o homem. Eles são marido e mulher, está entendendo? Eu não vejo aí nada errado disso. Aí diz assim, levando uma parte, a depositou o 2 aos pés dos apóstolos. Uma parte, vai prestando atenção. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. O 3, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Por que Satanás ele levou a morte dele? Nós não vamos ler, para nós não passar do tempo. Levou isso, a morte dele e a morte da esposa dele. Mas por quê? Porque o coração dele tinha alguma coisa dentro do coração de Deus, dentro do coração dele, igreja? Não tinha. Que se Satanás encheu é porque ele estava vazio. Não está falando que Satanás completou o coração dele, não. Está falando que Satanás encheu o coração dele e levou ele e a esposa à morte. Por quê? Porque ele mentiu contra o Espírito Santo de Deus. Não foi contra o Pedro. Foi contra Pedro. Quando a mentirinha não tem... toca a campainha, fala que eu não estou aqui não. Não, a mentirinha não tem problema. Tem, igreja. Nosso Deus é detalhista, e a mentira é de Satanás. A mentira é do diabo, por isso que Satanás entrou no coração dele, encheu o coração dele, para que ele mentisse. Encontrou brecha, encontrou legalidade no coração dele. Aí encheu, não teve jeito, encheu o coração dele. Sabe por quê, igreja? Deus escreve. Sabe aonde o pecado nosso às vezes fica?
Ele fica no coração da gente. A gente pecou, Deus vem lá com um ponteiro e escreve no coração da gente. Nós vamos ver isso em Jeremias Jeremias capítulo de número 17, 1. Diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, vamos ver aonde? Gravado na tauba do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Estava, igreja, para todo mundo ver. Na ponta dos altares, mas em primeiro lugar no coração. Estava gravado no coração. Quando está gravado no coração, irmãos, só Jesus ele tem poder para entrar, para fazer uma limpeza, para fazer uma faxina de dentro para fora, porque a nossa transformação ela vem de dentro para fora, não vai de fora para dentro. Está entendendo? Não vai de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Como o que contamina o homem é o que sai da boca, não é o que entra. A transformação também, ela vem de dentro para fora. Deus vai passando. Lá no livro de Malaquias, fala no louvadeiro de Deus. Já fala no louvadeiro de Deus, igreja. Que Deus esfrega, Deus vai tirando aquela mancha, Deus vai tirando aquele ódio, Deus vai tirando aquele rancor, Deus vai tirando aquela tristeza do coração, Deus vai tirando do coração da pessoa. Que a pessoa tem que passar, quando ele aceita Jesus, ele passa no louvadeiro de Deus. Aí Deus vai fazer limpeza de dentro para fora. Ainda tem mais aqui, 17, 9 e 10 de Jeremias. Glória a Deus. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Somente Deus. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Tudo de dentro para fora. Deus prova, Deus esquadrinha e prova. Para quê? E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e os frutos das suas ações. Assim que Deus trabalha na nossa vida, assim que Deus quer no nosso coração, para que Ele possa habitar, para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa, vamos dizer assim, conceder a graça do Senhor, e Ele concede o que deseja o seu coração, para que Deus possa nos conceder. Nós temos que agradar a Deus, nós temos que tirar de nós as imundícias, amém? Temos que tirar de nós a imundícia. Quando Deus vai ouvir, irmão, Deus não pode ouvir. Deus não estava ouvindo Judá. O pecado dele está no coração deles gravado. Então eles oravam, Deus não podia ouvir. Deus não pode ouvir. 9:31 de São João fala que Deus não ouve a pecador, mas aquele que faz a vontade, a esse Deus ouve. Está escrito ali, João 9:31, Evangelho de São João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve quem? Pecador. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Às vezes nós fazemos uma oração, essa oração arrebentou até o teto, está chegando no céu, só do teto para baixo. Por quê? Porque às vezes tem alguma coisa no nosso coração que precisa ser tirado para Deus ouvir
a nossa oração. Amém, igreja? Para Deus ouvir a nossa oração, tem que ser tirado. Tem que ser tirado, tem que se tornar como uma criança, sem maldade, sem malícia alguma, sem maldade algumas. Quando o Senhor vai ouvir a nossa oração, quando o Senhor vai ouvir a nossa oração, Jeremias 29, 11, vamos ler 3 versículos, 11, 12 e 13. Diz assim: porque eu bem sei, ó Deus falando, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, e não de mal. Para quê? Para vos dar o fim que esperais. Agora está a resposta, o 12. Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Oh, glória a Deus! E eu vos ouvireis. Mas quando? O 13. E buscar-me-eis, e me achareis de qualquer jeito? Não. Quando me buscar com todo o vosso coração. Buscai de todo o vosso coração. Quando eu não busco a Deus de todo o coração, igreja, quando nós buscamos a Deus não de todo o nosso coração, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Glória a Deus. Diz assim, ó, confia no Senhor de todo o quê? O teu coração, irmãos. Mais uma vez, Deus não está aceitando divisão. Eu volto a repetir, não aquele amor de pais para filho, de marido para esposa, de pais, não esse amor, entendeu? Volto a repetir, a pessoa pode sim amar. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estriba o quê? No teu próprio entendimento. Não te estriba no teu próprio entendimento. Se eu estribar, igreja, se eu estribar no meu próprio, se eu pensar assim, eu vou pregar quarta-feira eu vou orar, soube orar, faço do jeito que eu quiser. Não, irmãos. Eu estou estribando, eu estou apoiando no meu próprio entendimento. Aí o seguinte, aí meu coração, ele não está inteiro diante de Deus. Ele não está inteiro. Então Deus não vai poder me ajudar. Porque eu estou estribando meu próprio entendimento. O versículo que vem depois do 5, 6, diz assim, ó, reconheça em todos os teus caminhos. Todos os meus caminhos eu tenho que reconhecer que Deus está comigo, que Deus é comigo. Eu vou passar naquele lugar, não vai acontecer nada, porque Deus está comigo, eu vou fazer isso, Deus está comigo, eu vou fazer aquilo, Deus está comigo. A gente tem que ter confiança. Aí faz assim, reconheça em todos os caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O 7 agora, né? Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Igreja, quando nós fazemos isso, a resposta de Deus vem. A resposta de Deus é certa. Deus não falha, Deus não
tarda, Deus faz na hora certa, e a resposta vem à nossa oração. Por quê? Porque Salmos 50, 15, para nós encerrar, Salmos 50, 15. Glória a Deus. Invoca-me no dia de quê? Da angústia. Você já teve a angústia? É muitas, né? É muitas a angústia, é muita a aflição do justo. O Salmo 34 fala que muitas, 34, 19, que muitas são a aflição do justo, mas que de todo o Senhor livra. Então diz, invoca no dia da tua angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ô glória! Deus está ouvindo, irmão, a oração do justo. Nós temos certeza que daqui a pouco nós iniciamos a oração. Deus está ouvindo, porque o ouvido dele não está gravado. Isaías disse, nem a mão dele está encolhida para que não possa abençoar. Mas às vezes a nossa iniquidade não faz separação de nós e Deus, para que Deus não ouça a nossa oração. A iniquidade faz separação. O 16 disse, a diferença, irmão, a diferença de nós e de outras pessoas ímpias, que não acreditam em Deus, não creem em Deus. Para eles Deus não existe. Tudo é o braço dele que conquistou, mas não reconhece que o nosso braço é de carne, é fraco, mas que tudo vem de Deus, o braço poderoso de Deus. Aí Deus está dizendo assim, mas ao ímpio diz Deus, é Deus que diz do ímpio, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca, visto que eu odeio a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Igreja, deixa a palavra descer para o coração. Não lança aquilo que você ouviu, aquilo que nós estamos ouvindo hoje de Deus. Amanhã nós vamos precisar, ou depois da manhã, ou daqui a um ano, ou no meio da nossa família. Nós vamos precisar usar, igreja. Ela tem que estar no nosso coração, porque do coração ela vem para a boca. E quando nós falamos a palavra de Deus, a palavra tem poder, irmãos. Tem poder. O centurião diz para que Jesus vai lá na minha casa, porque o meu servo está atormentado. Jesus disse, eu irei curar. Não, Senhor, não. Eu não sou digno que o Senhor entra debaixo do meu telhado. Mas manda uma palavra e meu servo será curado. Uma palavra, irmão. A palavra que nós ouvimos aqui. Amanhã nós vamos precisar dela. Amanhã, às vezes, nós vamos precisar dessa palavra. Guarda no coração. Põe guarda na nossa boca. O Davi falou assim, eu pus guarda na minha boca, para não delinquir contra ti, Senhor. Para não blasfemar contra ti, Senhor. Amém, igreja? Deus seja louvado. De tudo, não esquece dessa palavra. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. Amém?